estamos aqui mais uma vez no programa Mesa com Simone Braça, tudo bem? Aqui com a gente vai tudo bem. E mais uma vez aqui estamos com um programa excepcional. Você gosta de adorar a Deus? Você gosta de ouvir músicas? Você gosta de louvar a Deus? Será que existe uma diferença entre louvor e adoração? Você já ouviu falar sobre isso? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A Bíblia, a palavra de Deus diz que sim, que há uma diferença entre você louvar e você adorar. Eu quero aqui já imediatamente ler aqui, ó, no livro de João, no capítulo 4, do 21 ao 24. Jesus que declarou isso, tá? Jesus declarando disse: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Olha só, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha aqui a diferença entre adorar e louvar a Deus. Vamos aqui apresentar a nossa querida pastora Bia Monteiro. Ela é da igreja TAP, Templo de Adoração em Pindamonhangaba, é uma jovem pastora, é casada, ela é fisioterapeuta, professora de uma das universidades aqui do Vale do Paraíba e tem um filhinho maravilhoso. Por isso que eu digo a você, menina, mulher que está nos ouvindo, você pode sim, você pode ter o seu ministério, você pode ter sua profissão, você pode ser casada, ter filhos e viver plena em todas as áreas da sua vida. Sim. Pastora Bia, tudo bem? Tudo bem, e você, Simone? Um prazer e muito obrigada. Obrigada desde a você. Já por ter aceitado aí nosso convite. Pastora Bia, que assunto aí, eu sei que você é uma levita, né? O seu esposo, pastor, toca, né? Sim. Canta também. Então, faz parte aí nossa vida. A vida de vocês está envolvida. Sim. Pastora Bia, o nosso programa hoje vai estar falando sobre a diferença entre adorar, louvar, cantar, né? Então, a primeira pergunta aí, existe diferença entre louvor e adoração? Existe. Existe uma pequena diferença, mas ela existe e elas se complementam, né? Elas são importantes as duas andarem juntas. O louvor, ele é um ato, né, de nós engrandecermos ao nome do Senhor, adorar a Deus, né, pode ser através de cantos ou não, né, de línguas, mas a adoração, ela precisa ser um estilo de vida, é essa a diferença. A adoração, ela precisa ser o nosso estilo de vida, né? Nós precisamos viver em adoração ao Senhor, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Então, o louvor, ele acaba complementando, sim, a adoração, mas a adoração, ela é muito além só de cantar, né? Muitas das vezes a gente fala o momento da adoração, não é simplesmente um momento de se coloca uma música, onde, né, o ministério de louvor direciona a igreja ou um grupo a cantar músicas, e sim, a adoração, ela é o estilo de vida. Então, as minhas práticas, o meu testemunho de vida, o meu posicionamento diante do mundo, o meu posicionamento diante das coisas, ele me remete à adoração a Deus. Então, nós precisamos em tudo adorar ao Pai, né? E aí, como você disse em João, adorar a Jesus em espírito e em verdade, né? Então, que a nossa vida ela seja baseada nessa verdade, e a verdade ela vem a palavra de Deus.
Então nós precisamos todos os dias sentar e conhecer e nos aprofundar na palavra do Senhor. E o louvor, ele vem de forma natural, onde o Espírito Santo pode nos dar novas canções, canções inspiradas no próprio Espírito Santo, no próprio Jesus. Não precisamos de letras de músicas já existentes, mas sim adorar a Deus e louvar com todo o nosso espírito, com toda a nossa verdade, com toda a nossa alma e nosso coração. Eu entendo isso na palavra, essa questão da adoração. E nós temos algumas expressões de adoração, que é adorar o Senhor com instrumentos, que é o que nós vemos hoje na igreja, Então, um violão, uma bateria, uma guitarra, nós podemos adorar o Senhor com palmas, e tudo isso é embasado biblicamente, Então, com palmas em Salmos 47, verso 1, com as nossas mãos levantadas, em prostrarmos ao Senhor, nós estamos adorando a Ele, com danças. Em silêncio, nós adoramos o Senhor até em silêncio, quando nós nos calamos, fechamos os nossos olhos, a nossa boca e deixamos que o Espírito Santo fale conosco. Então, para você ver tantos lugares orando ao Senhor, nós estamos adorando, servindo com as nossas ofertas, os nossos dízimos, tudo isso nós adoramos ao Senhor. E o louvor, ele vem complementando essa nossa adoração. Então, os dois, eles são irmãos, eles andam juntos, mas o mais importante é nós termos um estilo de vida de adoração diante ao Senhor, fazendo o que Ele quer que nós sejamos, que a gente siga aquilo que a palavra do Senhor diz acerca do que ela nos afirma que nós somos, e assim nós vivemos uma vida de adoração e de louvor. Legal. Olha, a adoração é uma redenção, é um momento que você está ali de rendição, É um reconhecimento da grandeza de Deus. Sim. A adoração é você se prostrar diante de Deus, é você se entregar totalmente a Deus, É você deixar ali o seu esvaziar, a partir do momento que você se prostra diante de Deus para adorá-lo, você diz assim, olha, eu reconheço, Deus, a tua autoridade, eu reconheço que nós não somos nada diante de ti, eu deixo aqui a minha total dependência em ti, Senhor. Então, a adoração é isso. Então, existe de fato uma diferença entre adorar e louvar a Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a pastora Bia. Estamos aqui de volta nesse segundo bloco aqui. Nós vamos agora saber, pastora Bia, todos podem louvar? Adorar, todos também podem adorar? Explica como é que funciona. Se todos podem louvar, por quê? Se todos podem adorar e por quê? Como é que funciona essa logística aí no mundo espiritual? Sim, nós fomos chamados para adorar a Jesus, nós fomos chamados para louvar ao Senhor, E uma coisa que nós precisamos aprender é que não significa você estar à frente de um ministério dentro da igreja, de você estar à mostra a alguém, que aí o seu louvor e a sua adoração, ela é eficaz. De forma alguma, Todos, esse é o grande propósito de Jesus, Quando Deus Pai enviou Jesus, é que todos pudessem conhecer esse amor e adorar a Ele em espírito, em verdade, com todo o ser, E Ele nos chama, e Ele chama o mundo, Ele chama a terra para que o adorem, para que se prostrem diante dEle, para que os louvem, que junto com os louvores dos anjos nós vamos declarar na eternidade o quanto Ele é santo, santo, santo. Então, sim, nós devemos incentivar o louvor, incentivar a adoração
para que as outras pessoas possam conhecer isso. Diferente de você estar à frente de um ministério na igreja, né, de você subir, direcionar a igreja, aí eu percebo que tem aí que um caminhar, né, não é qualquer um que possa chegar dentro de uma igreja, pegar no microfone e falar. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer um pouco a pessoa. Não somos nós, né, pastores ou líderes, quem quer que seja à frente de uma igreja, que vai decidir aquele que vai ou não, mas é importante esse caminhar para que a vida da pessoa esteja de fato, né, ali dentro dos padrões do qual Jesus nos quer. Porque eu sempre falo que o ministério de louvor junto com a igreja, ele é um cano, é uma tubulação. Então, se há pecado em cima, né, do altar, do púlpito, ou ali alguém que está direcionando a liderança, ela pode levar isso para a igreja, e isso é muito sério. Então, quando se trata da adoração na igreja, né, do ministério, eu acredito que sim, tem que ter um processo, um conhecimento, né, da liderança com essa pessoa, mas ninguém é impedido de adorar. E a nossa adoração, né, logo volto a falar, a adoração e louvor, ela precisa ser um estilo de vida. Então, nós vivemos muito mais fora da igreja do que dentro da igreja, né? Nós temos momentos que nós vamos à igreja. Então, eu não posso só nesses dias adorar, né? Eu não posso só no domingo cantar aí 1 hora de músicas e me dar por satisfeita que eu sou um adorador. Mas a minha adoração é desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, é lavando a minha louça, é fazendo minha comida, é no meio do meu trabalho, quando eu estou com algum problema e eu adoro ao Senhor e falo, Senhor, vem aqui. E eu, né, vou cantar músicas e eu vou adorar e pedir e suplicar ao Senhor e vou muitas das vezes enaltecer ao nome do Senhor, dando graças por aquilo que Ele é. Então, sim, todos podem adorar e louvar ao Senhor, tendo essa diferença, aqueles que são chamados para o ministério, né? Então, todos podem também, desde que tenha um direcionamento, um acompanhamento, um discipulado. Mas o Senhor nos chama a todos que o adorem, todos que o louvem, junto com, né, com a igreja, junto com o nosso corpo, que nós somos a igreja de Cristo, né? Todo ser que respira, diz o salmista, louve ao Senhor. Exatamente. Né? Aqui a gente tem no Antigo Testamento a palavra louvor, ela significa Barak, bendizer, e Adá, dar graças, e Balá, aleluia, louvai ao Senhor. Então, nós temos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sim, a gente consegue perceber essa diferença entre você louvar e adorar. Mas agora aí eu tenho um outro questionamento, pastora Bia. Diga. Será que a adoração pode substituir a oração ou elas são equivalentes? Oração, louvor, adoração e oração. São pontos muito próximos, né? Que podem até ser confundidos, mas sim, consegue ter uma diferença aí entre louvar, adorar e esse momento de oração? Sim, né? Os três, né, andam juntos, assim como a adoração e o louvor andam juntos, mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua casinha ali, a sua diferença, né? A sua individualidade. Nós precisamos sim adorar, louvar, mas nós precisamos ter um momento de oração também, né? Assim como nós precisamos de um momento de conhecer a palavra do Senhor. Então, orar, o que é orar? Né? É nós falarmos com Jesus. Assim como eu estou falando hoje com a Simone e com vocês aí de casa, eu falo com Jesus. Então eu vou, um momento que eu vou agradecer ao Senhor, o momento que eu vou pedir ao Senhor que me ajude em algo, que o Senhor me direcione, que o Senhor me mostre acerca de alguma decisão que eu tenho que fazer, né, através de pessoas, através da palavra dele, mas são coisas diferentes, mas elas precisam estar sempre juntas, né? A Bíblia diz, orai sem cessar. Né? Então, assim como nós adoramos, louvamos ao Senhor, nós também temos que orar sem cessar. Então, é o tempo todo, é um estilo de vida a adoração. E a adoração, ela exige tempo. A adoração exige, né, que você retire mesmo um tempo, né, do Senhor, para que a gente possa orar,
para que a gente possa focar no que a gente está fazendo. Nossa, mas eu não posso orar enquanto eu faço alguma coisa? Sim, você pode também, mas é tão precioso esse tempo, né? Reservar, e Jesus percebe, cara, ela parou o que ela estava fazendo para mim, né? E ele entende, ele sabe o quanto a nossa vida é corrida, né? Quantas coisas, aí a Simone falou, a quantidade de coisas que eu faço, e de fato é corrido, mas eu preciso, Jesus, ele precisa ser a minha prioridade. Ele precisa ser o meu primeiro amor, né? Lá em Apocalipse, quando ele vai, né, Deus vai fazer ali a advertência às igrejas, ele faz a primeira igreja de Éfeso, ele fala, eu não tenho nada contra vocês, porém eu tenho uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus deixou de ser a primeira prioridade daquela igreja. Eles sim faziam tudo de acordo, mas eles esqueceram do primeiro amor. Então Jesus, ele precisa ser o primeiro, o nosso primeiro pensamento. Tudo ele precisa ser o primeiro. Ok, maravilha. A gente sente assim o mover de Deus, do Espírito Santo, quando nós baseamos tanto as experiências da nossa vida, do dia a dia, com também as do Senhor. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero voltar aqui no último bloco e já perguntando a Bia aí, com esse mundo gospel, desses cantores, né? Os cantores gospel, esse comércio, como que mistura aí essa questão do louvor, da adoração com esse mundo gospel e desse profissionalismo? A gente só vai dar uma pincelada. Voltamos já já. De volta aqui, olha, eu deixei a pastora Bia agora em uma situação bem delicada, mas ela vai saber, com certeza, se posicionar tranquilamente, porque o nosso programa é baseado na palavra de Deus. Mas antes de falarmos sobre a diferença do mundo gospel com esse versículo que o Senhor falou aqui, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Pastora Bia, eu vejo aqui na palavra de Deus, eu estava procurando aqui no intervalo, 1 Samuel. Olha só o que 1 Samuel diz. 1 Samuel, no capítulo 16, 22 e 23, diz assim: Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Saul, só um parênteses aqui, Saul, o rei Saul. Davi era um menino que tocava harpa. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. O que quer dizer aqui, pastora Bia? A gente percebe que até o inferno se estremece e os demônios saem quando há um louvor, uma adoração. O rei Saul pedia que o menino Davi fosse tocar harpa para ele, e ali naquele momento existe essa função também, a adoração e o louvor, hein? Sim, existe. E é muito, muito doido, né, a gente pensar dessa forma, porque o Senhor habita entre os louvores, né? Então, se o Espírito de Deus está ali, nada mais pode permanecer que não seja dos céus. Então, sim, né, através de louvor, de adoração, nós podemos liberar cura, libertação sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, né? Quantos louvores que nós conhecemos, né? Quantas músicas nós conhecemos que são embasadas na Bíblia, mas elas foram tão usadas por homens de Deus ao falar, a melodia que foram criadas, né? E elas nos tocam tão profundo e a gente se sente, né, ali restaurada, renovada. E sim, eu percebo que a música, né, ela tem sim esse poder em nos libertar, e tudo, ela precisa ser embasada na Bíblia. E eu acho que vai ser o ponto-chave da tua próxima pergunta, que é exatamente isso. Aonde está, né, o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, a nossa boca precisa estar cheia dos tesouros do Senhor, e esses tesouros, ela vem da palavra.
né? Cantar a palavra é muito importante, né? Então não precisa ter grandes conhecimentos, mas é cantar de fato a palavra do Senhor. E aí a gente vê todo esse movimento gospel, a gente percebe que, infelizmente, né, houve um profissionalismo aí, houve uma mistura ou não? De certa forma, sim, ou não, né? Fica um meio termo ali difícil da gente definir. Por quê? A música, ela é uma profissão, né? Existem pessoas que acabam ganhando dinheiro com isso, mas é uma linha muito tênue, né? Uma coisa muito fina, um equilíbrio que precisa se ter para não se confundir e não ser corrompido por esse mundo, né? Então, nós conhecemos, né, vários ministérios de vários pastores e homens de Deus que vivem através, né, da música e que têm um respeito e que não se misturam com esse mundo. Porque ele como eu disse, é uma linha muito tênue entre você cair, porque a música, quando nós pensamos na música, a gente sempre pensa uma música em geral, uma música secular, uma música, né, mundana. Mas nós temos, né, e eu conheço muitos ministérios que levam muito a sério isso, né? Então, eles declaram a palavra do Senhor, são pessoas que vivem de forma íntegra o que o Senhor quer, mas é um equilíbrio, e eu acho que esses músicos, né, eles precisam buscar muito mais ao Senhor, para que não sejam corrompidos por um olhar, por fãs, né, porque existe isso também dentro da igreja. A fama, o sucesso. A fama, exatamente, porque existe na igreja as pessoas que adoram algum tipo de banda, algum tipo de pessoas que levam a palavra de Deus, mas a gente precisa sempre pensar que o nosso fã número 1, ele precisa ser Jesus. Né, que aquelas pessoas, elas são instrumentos na mão do Senhor e que o Senhor deu dons, né, assim como na igreja nós temos várias pessoas que têm dons da palavra, dons de dança e o dom da música, né? Os ministérios, o Senhor fala muito sobre os ministérios na Bíblia, mas nós precisamos ter esse cuidado em não adorar e não somente ser baseada a nossa vida espiritual através só das músicas, é muito além. Então, é um equilíbrio de fato que precisa ser buscado e que muitas das vezes é tão difícil, porque o ego é uma luta entre carne e espírito. Como disse o texto que nós lemos em João 4, né? Sim. Jesus ali ele foi muito claro quando ele chegou e chamou a atenção àquela mulher e disse, olha, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, a gente tem que ter muito esse discernimento. Sim. Nos últimos dias, né, a todo momento, com relação a esses movimentos gospel, né, a todo esse cenário que nós estamos vivendo. Sim. Aí. Então, se você, como diz Romanos, depois você leia na sua Bíblia, Romanos no capítulo 12, no verso 1 e 2, Paulo convida que as pessoas tenham um culto racional a Deus. Sim. Então, quando você, e não vos conformeis com este mundo, sim, né, mas transformai-vos. Então, quando você pega a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vê em Salmo 100, aqui está aqui, ó, muito claro, Salmo 100 diz, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sim, prestem culto ao Senhor. Sim. Então, a nossa adoração, a quem devemos adorar? A Jesus. A Jesus. Né? Vou fazer um quiz aqui rapidinho com você. Sim. A quem devemos adorar? A Jesus. A Deus, a Jesus, 2 Coríntios 10, 12. Por que louvar? Porque Ele é bom. Porque Deus é bom, perfeito. Nós não combinamos, hein? Porque devemos louvar, porque Ele é bom, né? O que acontece quando louvamos, adoramos? Aí você conclui aí já o nosso último bloco. Nós agradamos o coração do Pai. Né? Ele pede para os anjos, pare, eu preciso ouvi-la, eu preciso ouvi-lo, né? Porque o céu é música, o céu é música, é o tempo todo os anjos clamando, santo, 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 né? Em várias melodias, em vários acordes. Então, é um momento que eu vejo, sabe, quando eu adoro, que o Senhor fala, anjos, parem um pouquinho, porque ela está me adorando, ela está me louvando. Então, deixa eu ouvir o som que sai da boca dela.
né? E só um complemento daquilo que a gente estava falando sobre o mundo gospel, em Deuteronômio 11:16 diz assim: por isso tenham cuidado para que não sejam enganados e nem levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar diante deles. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado para que os músicos de fora não virem deuses nas nossas vidas, né? E que o único que nós possamos adorar é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Amém. Bia, pastora Bia, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Bem, olha, que você possa ser um adorador, que você possa o adorar em espírito e em verdade. Que a partir desse momento, se você já louvava, louve mais ainda. Se você já o adorava, adore mais ainda. Você só deve adorar a Deus, como nós dissemos aqui. Amém. Ele merece todo o louvor, toda a gratidão. Bendize a minha alma ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém. Isso é perfeito. Devemos ser gratos a Deus todos os dias, pelo fôlego de vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nas noites traiçoeiras, adore, louve, ore. Está trabalhando? Durante o dia, louve, adore ao Senhor. Se você parar de adorar, se eu parar de adorar, de louvar, as pedras vão clamar. Sabia disso? Então adore ao Senhor. No meio dos louvores, como já foi dito, Deus habita. E tenho certeza que há vitória para você. Eu profetizo em nome de Jesus que os louvores, através da adoração, a sua vitória, você terá uma vida de milagres, porque toda a honra e toda a glória são dadas ao Senhor. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores por todos essa parceria que tem aqui conosco. Não esqueça, nós estamos também com a Caravana da Solidariedade, Unifuvic e TV RVC. Obrigado pela nossa intérprete, Instituto Unilibras, a nossa querida Kátia Moura e a Simone Ribeiro. Deus abençoe a todos nós.